somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Olá e bem-vindos! Hoje, a gente vai mergulhar numa análise fascinante, um verdadeiro dossiê que recebemos aqui da própria CarbonFi e que investiga uma commodity que está se comportando de um jeito, olha, no mínimo estranho. A gente está falando do cobre. A análise toda, ela gira em torno de um quebra-cabeça central que eles batizaram de o paradoxo vermelho. Pensa bem, o cenário global é de uma guerra comercial cada vez mais acirrada entre o Ocidente e a China. A lógica econômica mais básica diria o quê? Que com tarifas e barreiras comerciais, a demanda por materiais industriais como o cobre deveria diminuir e o preço cair. Mas o que está acontecendo é exatamente o oposto. O metal está subindo com uma força impressionante, sabe? Chegando perto de recordes históricos. Exato. E a questão que o material propõe, e que a gente vai explorar aqui, é o que está por trás dessa contradição. Porque isso não é só um movimento de preço num gráfico, né? É um sintoma, é um sinal de mudanças tectônicas na economia global. Nossa missão hoje é justamente desvendar os argumentos dessa análise e entender por que o cobre, um metal que nos acompanha desde a antiguidade, de repente virou o epicentro de uma nova disputa geopolítica e tecnológica. Perfeito, vamos desvendar isso então. E o ponto de partida da análise, a primeira grande ideia, é que o cobre simplesmente desacoplou da economia que a gente conhecia. O que exatamente isso quer dizer? Quer dizer que aquele apelido clássico do cobre, o Doutor Cobre, sabe? Aquele que conseguia prever a saúde da economia global? Ah, sim, o termômetro da indústria. Isso. Ele meio que perdeu a validade. Historicamente, era simples. Se a construção civil e a produção de bens de consumo desaceleravam, o preço do cobre caía. Era um termômetro confiável de recessão. O que a análise argumenta é que essa correlação ela foi quebrada. O cobre deixou de ser um mero indicador cíclico para se tornar um ativo de infraestrutura crítica. Estratégica mesmo. E o que move essa nova demanda, então, se não é mais a economia tradicional? São duas forças gigantescas e simultâneas. Primeiro, a eletrificação da frota global de veículos. E segundo, a reestruturação completa da rede elétrica mundial para uma nova finalidade. Que seria? Alimentar a fome de energia dos data centers de inteligência artificial. O ponto crucial, segundo o material, é que a demanda gerada por essas duas transições se tornou inelástica. Inelástica. Quer dizer que ela não responde mais tanto aos preços ou aos ciclos da economia? Exatamente. Ela não responde mais tão diretamente aos ciclos econômicos de curto prazo ou às tarifas. São projetos de longo prazo considerados essenciais para a competitividade dos países, sabe? Espera um pouco. A afirmação que vem a seguir no dossiê é muito forte. Diz que o mundo não tem metal físico suficiente para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Isso soa quase apocalíptico. É um exagero para criar impacto ou... Não, não é exagero, é a tese central. E ela se baseia em números. Um carro elétrico, por exemplo, pode usar de 3 a 4 vezes mais cobre que um carro a combustão. Nossa, é uma diferença enorme. É gigantesca. Agora, projeta isso para dezenas de milhões de veículos por ano. Ao mesmo tempo, um data center de IA consome energia equivalente a uma cidade pequena. E toda essa energia precisa ser transportada por cabos de cobre desde a usina solar ou eólica até o servidor. A conexão entre o mundo digital e o físico nunca foi tão direta. É impressionante pensar que cada comando que a gente dá a uma IA generativa está indiretamente aumentando a demanda por uma mina de cobre no Chile ou no Peru. O mercado está só começando a botar na conta essa realidade física. Essa demanda estrutural é uma força impressionante. Mas a história de qualquer commodity sempre tem dois lados, né? Imagino que o dossiê não pinte um quadro muito otimista do lado da oferta para equilibrar isso, certo? O material descreve o que chama de crise de oferta estrutural. E os motivos são bem concretos, fincados na geologia e na economia da mineração. Primeiro, as grandes minas que já existem, principalmente no Chile e no Peru, que são os maiores produtores do mundo, estão lidando com teores de minério cada vez menores. O termo técnico é ore grades. Ou seja, a fruta mais fácil de colher já foi colhida. Agora é preciso subir mais alto na árvore, e isso custa mais caro.
Exatamente essa analogia, perfeita. No fim das contas, isso deixa a operação toda mais cara. É preciso minerar e processar volumes absurdos de rocha, gastando mais energia, mais água, mais grana, para tirar a mesma quantidade de cobre de antes. E o segundo ponto, que é uma consequência direta disso, é uma falta gritante de novos projetos de grande porte, os chamados projetos Greenfield, entrando em operação nesta década. Quanto tempo leva para abrir uma mina nova? Com comunidades locais, é um processo longo, arriscado, e como os preços do cobre ficaram baixos por muito tempo, ninguém fez o investimento necessário lá atrás. Agora a conta chegou. Ok, isso explica a escassez. Mas aqui vem a parte que mais me deixou intrigado na análise. A ideia de que as próprias tarifas de importação, criadas para frear o comércio, na verdade acabam impulsionando o preço do cobre. Como isso pode fazer sentido? Parece um paradoxo dentro do paradoxo. É uma das conclusões mais contraintuitivas e, para mim, brilhantes do material. O termo que eles usam é inflação verde, ou greenflation. O raciocínio é que o protecionismo e a fragmentação da economia global geram ineficiência. Pensa assim, no mundo globalizado, você teria uma cadeia de produção otimizada. Mas com as barreiras comerciais, os países e os blocos econômicos são forçados a duplicar infraestruturas para garantir suas próprias cadeias de suprimentos. Ah, entendi. Então, em vez de uma fábrica de painéis solares gigante e eficiente na China servindo o mundo todo, os Estados Unidos e Europa decidem construir as suas próprias, mesmo que a um custo maior, por segurança nacional. E todas essas novas fábricas, redes elétricas e portos precisam de cobre. Precisamente. A fragmentação da economia global, na prática, aumenta a demanda total pelo metal. Cada país quer ter sua própria infraestrutura energética e industrial soberana. E tem mais. Essa paranoia geopolítica leva governos e grandes corporações a estocar o metal. Eles não compram cobre só para usar agora, mas como uma apólice de seguro contra futuras crises de abastecimento. É uma demanda por estoque, não por consumo, que joga ainda mais pressão sobre os preços. Faz todo sentido. É uma consequência totalmente não intencional das políticas protecionistas. E no meio dessa disputa toda, a análise dá um peso enorme à China. A tese é que Pequim está, na prática, criando um piso de proteção para o preço do cobre. Te protege de uma queda de preço, né? Nesse caso, a política do governo chinês funciona como essa proteção para o mercado de cobre. Diante da ameaça de tarifas do Ocidente, que podem derrubar suas exportações, qual a resposta da China? Estimular agressivamente a demanda doméstica. E como eles fazem isso? Investindo massivamente em áreas que são, assim, devoradoras de cobre. Redes de energia renovável, linhas de transmissão de ultra alta tensão e infraestrutura para veículos elétricos. Mas essa estratégia da China não é arriscada para eles mesmos? E se esse estímulo todo em infraestrutura gerar uma bolha de dívida interna que acaba estourando? Esse piso de proteção do cobre não seria, na verdade, bem frágil? Essa é a pergunta de $1 trilhão. E você tocou no ponto, sim, o risco existe. A China já tem um nível de endividamento elevado. No entanto, o que a análise aponta é a percepção do mercado no curto e médio prazo. O investidor global lê o sinal da seguinte forma: Pequim não pode se dar ao luxo de deixar sua economia desacelerar bruscamente. Eles já estão lidando com uma crise no setor imobiliário. Então, se as exportações caírem por causa das tarifas, o governo vai, com quase 100% de certeza, injetar mais dinheiro nesses projetos de infraestrutura verde e tecnológica. E para o mercado de cobre? Para o mercado de cobre, isso significa que o risco de uma queda abrupta de preço, o downside risk, é muito limitado. E se o risco de cair é baixo, mas o potencial de subir é enorme por causa de toda essa crise na oferta que a gente já discutiu, o capital especulativo entra no jogo com força total. É uma aposta com uma relação de risco-retorno muito atraente. Exatamente. E é aí que o cobre transcende sua condição de simples metal industrial. O dossiê aponta que grandes hedge funds globais estão tratando o cobre como um veículo de proteção contra a desvalorização das moedas fiduciárias, como o dólar. No mundo onde os governos estão se endividando em níveis recordes, ativos físicos finitos e essenciais ganham um apelo imenso.
O cobre se transforma no que a análise chama de ouro industrial. Gostei do termo ouro industrial, é uma ótima definição, porque ele funciona como uma reserva de valor, similar ao ouro, mas com uma vantagem. Ele tem uma utilidade industrial real, crescente e indispensável para a economia do futuro. Não dá para imprimir mais cobre numa gráfica do governo, né? Sua escassez é física, geológica, verificável. Ok. O cenário global está bem claro. A demanda é estrutural, a oferta é restrita e a geopolítica joga mais lenha na fogueira. Agora, como a análise conecta tudo isso ao Brasil? O que isso significa para nós? O Brasil, segundo o material, se encontra numa posição bastante interessante. Em meio a essa polarização EU-China, o país pode se beneficiar por ser percebido como um fornecedor neutro e confiável. Tanto o Ocidente quanto a China precisam diversificar suas fontes de matéria-prima para reduzir a dependência de um único fornecedor ou região, sabe? Nesse contexto, o cobre brasileiro pode ganhar um prêmio de preferência. Isso, claro, é positivo para as exportações, para a balança comercial e pode até dar algum suporte para o real. E quando se fala de mineração no Brasil, é impossível não pensar na Vale. O cobre parece ser a grande aposta para o futuro da empresa, talvez até mais importante do que o minério de ferro, que sempre foi o seu carro-chefe. Sem dúvida. A análise é bem direta nesse ponto. O maior cliente do minério de ferro sempre foi o setor imobiliário chinês, que está passando por uma desaceleração estrutural de longo prazo. A Vale precisa urgentemente de novos motores de crescimento. E esses motores são o cobre e o níquel, os metais da transição energética que formam a divisão Vale Base Metals. Um super ciclo de preços do cobre não apenas turbina a lucratividade dessa divisão, mas valida toda a estratégia da empresa de se posicionar para a nova economia. Então, na prática, a gente está falando de criar uma nova gigante na Bolsa, focada só nessa nova economia verde. Porque há muita especulação sobre um possível IPO ou spin-off dessa unidade de negócios. Exatamente. Um preço de cobre sustentado em patamares elevados torna a Vale Base Metals extremamente valiosa. Isso acelera e muito os planos de separar essa operação da unidade de minério de ferro e listá-la em bolsa. Para os acionistas, isso poderia destravar um valor imenso. O mercado tende a avaliar uma empresa pure play de transição energética, como seria a Base Metals, com múltiplos muito mais altos do que os de uma mineradora tradicional. Seria uma forma de mostrar ao mundo o valor que estava escondido dentro da estrutura da Vale. Mas o dossiê também alerta para um desafio, né? Uma faca de dois gumes para o Brasil. Não é só notícia boa. Correto. É o outro lado da moeda. A mesma inflação verde que beneficia a Vale como exportadora vendendo cobre a preços altos, encarece brutalmente a transição energética dentro do nosso próprio país. Poderia dar um exemplo prático disso? Como isso nos afeta no dia a dia? Claro. Imagina uma empresa planejando construir um grande parque de energia solar no Nordeste. Uma parte relevante do custo total de investimento, o CAPEX, está nos milhares de quilômetros de cabos de cobre necessários para conectar os painéis e transmitir a energia. Se o preço do cobre dobra, o orçamento do projeto pode simplesmente se tornar inviável. O mesmo vale para eletrificar a frota de ônibus das grandes cidades ou modernizar a nossa rede de distribuição de energia. O metal que o país exporta com lucro se torna um obstáculo caro para a modernização da própria infraestrutura nacional. Ou seja, corremos o risco de ficar para trás na nossa própria transição energética, porque o insumo principal ficou caro demais, em parte por causa do nosso sucesso em exportá-lo. Que ironia. É um equilíbrio delicado. A análise sugere que isso cria uma pressão enorme para que o governo e bancos de fomento, como o BNDES, estruturem linhas de financiamento e políticas públicas para mitigar esse impacto. O risco é que a greenflation atrase a neoindustrialização do país. Recapitulando tudo, então, o que essa análise nos mostra é que o rally do cobre está muito longe de ser uma bolha especulativa. Parece ser o mercado, finalmente, ajustando o preço ao custo real e físico da nossa transição para uma economia digital e verde. É a economia das minas, do metal, da geologia, literalmente cobrando a conta da economia dos bits e bytes. O que é fascinante aqui é a completa redefinição do que é uma commodity.
O cobre deixou de ser um simples fio dentro da parede, né? Ele se transformou, ao mesmo tempo, em um ativo geopolítico disputado por superpotências, em um gargalo físico da transição climática e num sofisticado instrumento financeiro usado como hedge contra a inflação. É uma peça central no xadrez global. A frase final do dossiê da Carbon Farm resume tudo de uma forma brilhante e um pouco assustadora. O mundo quer chips, quer IA e quer carros elétricos, mas esqueceu de investir na mina que torna tudo isso possível. Agora, o mercado está ajustando essa conta. E isso, para quem nos ouve, levanta uma questão importante para se pensar. Se o preço do cobre está apenas agora refletindo o verdadeiro custo físico da nossa modernização, que outros custos ocultos em outras cadeias de suprimentos essenciais, como água potável, lítio para baterias ou a produção de alimentos, nós estamos convenientemente ignorando. E quando a conta deles também vai chegar... E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a Carbon Farm para se manter sempre atualizado.